Boa noite, Igreja de Jesus Cristo, povo de Deus, amado, eleito, escolhido e justificado pelo Senhor. É muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos nessa mesma corrente de fé e de amor para poder continuarmos glorificando a Deus. Ainda estamos em pandemia, mas acreditamos fielmente que depois desse processo nós vamos sair uma igreja melhor, nós vamos sair pais melhores, nós vamos sair desse momento aperfeiçoados como maridos e esposas que de fato conheçam a Deus e que tenham a capacidade de amar a sua família, porque experimentaram desse período de alegria, de companhia. Sim, as coisas não estão fáceis, mas nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. E todas as coisas concorrerão para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei que você ama a Deus verdadeiramente. E o Senhor há de continuar conduzindo a sua vida em triunfo, como um santo e santa mulher de Deus que você é. A nossa oração nessa hora é para que nós continuemos triunfando, trilhando esse caminho de conquista, de vitória que Ele tem nos dado. E voltando aqui para esse nosso momento de culto, que bom termos aqui a irmã Daniele, que veio de férias nos abençoar, sempre chega nos abençoando. E que bom que Deus está aqui trazendo a sua serva e dando ela a oportunidade de estar perto da sua família e celebrar a Deus. Essa equipe maravilhosa de louvor que nós temos na nossa comunidade. Eu tenho hoje a responsabilidade de pregar em um texto muito interessante. Está lá em Jeremias, no capítulo de número 17. Nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Jeremias 17, versículo 7 e versículo de número 8. Você que está na sua casa, ao lado da sua família, tá bom? Nós vamos então fazer essa leitura bíblica. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja a sua esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia, não teme quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar o seu fruto. Se você estiver ao lado da sua família e na sua casa, do seu maridão, da sua esposa, desce a mão aí para o seu cônjuge, para a sua família, talvez a sua mãe, a sua irmã. Eu queria que nesse momento nós fizéssemos uma oração, tanto pela pregação, como para abençoar também a sua casa, tá bom? Então pegue na mão do seu parente, do seu amigo, da sua família, que está com você nesse momento. Nós vamos evocar mais uma vez o nome do Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela dádiva de poder te servir, pela graça inconfundível de termos o Senhor como nosso auxílio, como nosso amparo, como nosso socorro bem presente em meio às adversidades. Obrigado ao Senhor, porque os nossos lábios não têm se calado. Nós temos adorado ao Senhor e nós temos aproveitado a oportunidade para poder anunciar o Evangelho de Cristo às pessoas que conosco convivem ou aquelas que nós temos contatos com elas no dia a dia. Nessa hora, de modo especial, quero orar pela família, Pai. Por esse marido que está na sua casa, por a sua esposa, pelo seu filho, a sua criança, pela sua mãe, por aqueles que nas suas casas estão reunidos. Abençoe essa família, Pai. Derrame graça sobre os teus servos. Se porventura algum deles estiverem temendo, ou com medo, ou assustados, ou apavorados, Pai, em nome de Jesus, traga calmaria ao coração dos teus servos. O Senhor está conduzindo a nossa vida e o Senhor há de nos abençoar, de nos aperfeiçoar e de nos habilitar como família para sermos familiares melhores para aqueles que o Senhor nos confiou.
Abençoe cada família. Eu não sei se tem alguém passando necessidade. Ó Deus, supra as necessidades dos teus servos. Não permita que ninguém passe necessidade e que todos sejam supridos pelo Senhor. Talvez usando a nossa vida, o nosso intermédio, para que nós possamos nos suprir como igreja de Cristo, como povo de Deus. Nós te oramos, pedindo a tua bênção sobre esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, então, depois de ter feito a leitura do texto de Jeremias 17, versículos 7 e 8, eu gostaria de, nessa noite, pensar com os irmãos sobre a palavra confiança. A palavra de ordem do Espírito Santo para o coração da sua igreja, nessa época e nesse tempo, é confiar em Deus. E nós não podemos falhar nessa caminhada, porque de fato o Senhor pode tudo. No versículo 17, ou melhor dizendo, versículo 7, o texto começa trabalhando dizendo que bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor. Se você observar, esse versículo vem fazendo um contraste de ideia. Porque no contexto aí, que é o versículo 5, a Bíblia começa dizendo que maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne do seu braço o seu amparo e que aparta o seu coração do Senhor. Então, antes de Jeremias começar falando quem é bendito, Jeremias começa falando quem é o maldito. E na concepção do profeta, maldito são todos aqueles que depositam a sua confiança em si mesmos. São as pessoas que confiam não em Deus, mas na sua própria capacidade, na sua própria habilidade. Confia em si, confia no que tem e confia no que pode fazer. Jeremias está dizendo que maldito é o homem que decide olhar para si e, mesmo compreendendo a sua finitude, mesmo compreendendo a sua inconsistência, mesmo compreendendo as suas limitações, ainda assim decide confiar em si. E nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas decidem confiar em quem são ou no que têm. E tem aqueles outros ainda que, além de confiar em si, confia somente naqueles que o cercam. E terminam então esquecendo-se de confiar naquele que verdadeiramente é digno de confiança. Depois que Jeremias faz esse contraste, ele vem nos ensinando qual é o caminho para sermos pessoas abençoadas. E a bênção, na concepção de Jeremias, está justamente em confiar em Deus. Confiança é a verdadeira evidência de uma pessoa abençoada por Deus. Perceba que a palavra maldito ou bendito, ela está direcionada ao mesmo tipo de público, ou seja, aqueles que confiam. A diferença é em quem a nossa confiança está depositada. Então, se nós confiamos no Senhor, o texto está dizendo, nós somos benditos. Nós somos abençoados, porque decidimos depositar a nossa confiança naquele que pode fazer absolutamente tudo, muito mais do que nós pedimos ou muito mais do que nós pensamos. Nós olhamos e muitas vezes percebemos que as pessoas à nossa volta começam a depositar sua confiança sempre no homem. E esse período de dificuldade que nós vivemos, nós percebemos pessoas que antes depositaram suas confianças num político e agora perceberam que a crise chegou e os políticos tiveram que cortar os empregos, os contratos públicos e que terminaram deixando muitas pessoas desamparadas. Outros começaram a confiar na pequena poupança que tinham. E o tempo vai passando, os gastos vão acontecendo e a poupança vai minando. Aí vem Deus dizendo, tire o coração dos homens, tire o coração das finanças que vocês têm, coloque o coração de vocês em mim, porque é eu que vou sustentar vocês em meio às crises. Eu vou constantemente a Goiânia e eu não sei andar em Goiânia, mas tem uma coisinha muito boa chamada GPS,
que termina me trazendo uma segurança nas viagens que faço rumo à clínica onde a minha esposa constantemente é tratada. E é interessante que, embora seja uma grande cidade, eu coloco ali, o GPS vai dizendo, vira à direita, vira à esquerda, pega direto, tantos quilômetros para frente, e eu confio no GPS até que ele me leva ao destino onde eu gostaria de chegar. E aí eu fico percebendo que, quando se trata de Deus, nós temos essa insegurança. Nós colocamos o nosso destino em um aplicativo, mas não colocamos a confiança no Senhor, que verdadeiramente merece a nossa confiança. O texto que a irmã Daniele leu na devocional diz, versículo 34, capítulo 34, versículo 5 dos Salmos, que ele diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A pergunta que surge é como agradar a Deus? Aí o versículo 5 diz, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então, se nós quisermos agradar a Deus, há uma necessidade de que ponhamos nele a nossa confiança, porque nós precisamos crer em quem Ele é, e em tudo aquilo que Ele pode fazer. Nós só esperamos em quem nós confiamos. Por isso, Jeremias 17,7 diz, bendito o homem que confia no Senhor, cujo a sua esperança é o Senhor. Por quem nós esperamos? Claro, por quem nós confiamos. O que faz um ser humano ir para uma rodoviária e esperar um ônibus passar, senão a confiança que ele tem de que o ônibus chegará? O que faz uma moça aceitar o pedido de casamento de um rapaz e esperar até que essa data chegue, senão o fato dela confiar no amor que ele tem por ela? Bem, foi justamente o que aconteceu comigo. Pedi uma moça em casamento e ela aceitou o casamento. 6 meses de antecedência, foi morar na casa alheia para poder esperar esse casamento chegar, até que depois de 6 meses ele chegou. O que fez ela esperar? A confiança de que de fato o seu noivo a amava e que ele honraria com o seu compromisso, casaria com ela e eles então trilhariam o caminho da fé, o caminho do casamento, o caminho do matrimônio. Com Deus é do mesmo jeito. Há muitas pessoas que perderam a capacidade de esperar em Deus porque perderam a capacidade de confiar nele. Nós vemos muitas pessoas no tempo em que nós vivemos se precipitando, não tendo mais a capacidade de esperar no Senhor, de descansar o seu coração nele. E aí começam então ao modelo de tantos outros homens se precipitarem. Nós conhecemos as Escrituras Sagradas e percebemos uma série de homens e de mulheres que se deram muito bem na vida porque esperaram, mas outros também que se deram muito mal porque decidiram não esperar. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 16, nós encontramos a história de Sarai e Abrão, que receberam de Deus uma promessa: vocês terão um filho, Isaque, e ele será uma bênção. Capítulo 15 de Gênesis, Deus faz essa promessa. Mas no capítulo 16, depois de muitos anos passados, a Bíblia diz que Sara e Abraão não conseguiram mais esperar. E Sara cometeu uma loucura. Ela disse: olha, eu tenho uma empregada, eu tenho uma serva chamada Agar. Deita-te com ela, vamos ajudar Deus. Deus não está conseguindo fazer, vamos ajudar o Senhor. Deita-te com ela e tenha um filho com ela. E aí então a promessa de Deus vai se cumprir. Que loucura! Já pensou, irmão, você na sua casa cometeu uma loucura dessa, de entregar o seu marido para uma empregada, para ter um filho? Bem, quem não sabe esperar no Senhor comete loucuras. Por isso, a meta que nós temos no nosso coração é confiar nele e esperar nele, porque a Bíblia diz em Isaías 64:4 que Deus, ele trabalha em favor daqueles que nele esperam, e nós só esperamos no Senhor se no Senhor nós confiarmos. Então, o versículo em seguida, versículo 8, vem nos mostrando quais são as características de uma pessoa abençoada e confiante em Deus. O versículo 8 diz: porque ele será como uma árvore
plantada junto ao ribeiro de água, que estende as suas raízes para o ribeiro e não teme quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar o seu fruto. É interessante nós observarmos esse versículo, porque o autor sagrado usa uma metáfora para identificar o crente. Tanto no Novo como no Velho Testamento é comum a palavra árvore ser usada para identificar o crente em Jesus Cristo. E nesse versículo em destaque nós percebemos 3 características importantes desse povo que confia em Deus e que é chamado de árvore. A primeira destaque está no versículo 8, parte A, que diz: porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. O que está em pauta nesse versículo de modo especial? Essa árvore, primeiro, ela foi plantada. Essa árvore ela não se plantou. Nenhuma árvore tem a capacidade de escolher o lugar onde quer nascer. Todas as árvores são plantadas. Há uma intenção de quem planta, não somente sobre o lugar, mas se essa árvore vai existir e onde ela deve existir. Ela foi plantada. Nós não estamos nesse mundo por acaso. Nós não somos simplesmente frutos do amor conjugal dos nossos pais com as nossas mães. Não. Nós fomos plantados nessa terra por Deus. Deus tinha um propósito específico em nos colocar nesse mundo. E Ele justamente não somente nos plantou, mas escolheu um lugar estratégico onde nós deveríamos estar plantados. Onde Deus nos colocou? No lugar certo. No lugar onde há água abundante. Perto dos ribeiros, aonde a água possibilita a vida. Onde Ele nos colocou, onde Ele decidiu que nós deveríamos estar no melhor lugar possível. Portanto, aqui o que está em pauta é o lugar onde o crente precisa estar. Quando Paulo, o apóstolo, escreveu Colossenses 3, versículo 3, ele disse: porque morreste, e a vossa vida está juntamente em Cristo com Deus. Está juntamente com Cristo em Deus. Onde o crente precisa estar? Paulo disse: com Cristo e em Deus. Estar, não passar. Estar é justamente um endereço onde nós precisamos permanecer. Aqui um advérbio de tempo, estar. E quem está em Cristo não fica sem estar com a palavra. Quem está em Cristo não fica sem estar em oração. Quem está em Cristo não fica sem estar em comunhão. Quem está em Cristo não fica sem estar em adoração. Portanto, quando nós estamos nesse lugar, a nossa vida é plenamente realizada, plenamente feliz, plenamente robusta das bênçãos que Ele próprio derramará sobre nós. Às vezes nós percebemos muitas pessoas saindo de Cristo para estar em lugares onde Jesus Cristo jamais aprovaria. Isso não é só uma geografia, um estar, mas às vezes pode ser posturas que nós terminamos adotando no decorrer da nossa vida. Então, nós fomos plantados no lugar certo. Segundo, em tempos difíceis, uma pessoa confiante, ela não perde a sua formosura. A parte B do versículo diz que estando ali ela não receia o calor e a sua folha fica verde. Você já parou para pensar nessa expressão, o tempo da sequidão? Você sabe que o que mantém uma árvore bonita é a água, é a chuva que a rega. Mas se você observar também, no tempo em que não chove, as árvores se tornam secas, as suas folhas caem e elas perdem a sua formosura. Para quem já passou no campo, na fazenda,
e vai andando e percebe tudo seco, mas de longe percebe uma fileira de árvore bem verdinha. Parece que está vivendo uma outra realidade ou conectada a outro solo. Por que as árvores, algumas ficam verdes e a maioria fica seca? Por causa do lugar. A árvore que está plantada junto ao ribeiro de água, ela recebe os seus nutrientes necessários da água. A água é o símbolo da vida. É por isso que a mulher samaritana, no diálogo com Jesus Cristo disse a ela: porque se tu beberes dessa água, tu nunca mais terás sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de vida. Porque a água da qual nós não podemos nos apartar é o Espírito Santo. Então nós não perdemos a nossa formosura. Irmãos, e todas as pessoas que deixam de estar em Cristo, elas perdem a formosura da sua vida. As suas famílias ficam ruins. Fica feio porque às vezes opta em andar e estar em outros lugares que não é do agrado de Deus. Portanto, não perca a sua beleza. Deus tem um projeto perfeito para enfeitar a sua vida. É sempre válido lembrar do filho pródigo que está na casa do pai, estava tudo bem vestido, bonito, bem alimentado, com o pai do lado, decidiu sair, não quis mais estar na casa do pai, saiu e a sua vida ficou desfigurada, ficou feia, perdeu a roupa, perdeu o alimento, perdeu a beleza, perdeu o amigo, ele se desfigurou, perdeu a sua beleza. Porque longe de Cristo não há alegria, longe de Cristo não há felicidade. Por isso, a necessidade de estarmos em Cristo, porque em Cristo nós sempre permaneceremos formosos do ponto de vista espiritual. E terceira característica dessa árvore que confia, que está em Deus, ele diz: não se perturba e nem deixa de dar o seu fruto. Uma pessoa que confia em Deus, ela é plantada e tem consciência do lugar onde deve estar. Uma pessoa que confia em Deus, ela não somente é plantada, mas ela não perde a sua formosura. Mas uma pessoa que confia em Deus também não deixa de dar o seu fruto. Ela se torna uma árvore frutífera. Aqui está a finalidade para a qual a árvore existe: dar fruto. Jesus Cristo escrevendo ou falando, pregando em João capítulo 15, versículo 8, ele disse: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Então, a proposta do Evangelho para nós é glorificar a Deus frutificando. Não poucos frutos, muitos frutos. E os frutos que nós dermos vai demonstrar justamente que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. Uma árvore, ela não produz para si. Se uma árvore frutifica, é um contraponto ao egoísmo humano. Porque uma árvore não frutifica para si. Nada que ela produz lhe pertence. Uma árvore não tem o próprio fruto, ela simplesmente distribui, ela simplesmente dá, ela simplesmente ajuda, ela simplesmente alimenta outras pessoas e frutifica para abençoar outras vidas. A nossa vida, irmãos, não pode ser diferente. É verdade que todos nós estamos vivendo em um tempo de sequidão, onde a escassez financeira assola a nossa nação e o mundo inteiro. Mas nós estamos em lugares certos. Nós estamos plantados nos lugares certos. Está seco ao nosso redor, mas nós não, porque nós estamos plantados no ribeiro de água. Pode estar seco à nossa volta, mas nós vamos permanecer frutificando, ainda que as árvores ao nosso redor não floresçam. Porque não é o solo que determina o nosso fruto, não é somente o solo, é a água da vida que está em nós, que está sobre nós, que está por nós, e nós vamos frutificar para a glória de Deus. A Igreja Batista Boas Novas, no tempo em que vive, decidiu ser uma igreja frutífera.
decidiu partilhar do que tem. E inventamos, não, criamos uma campanha solidária para abençoar as pessoas que nos servem. Nós estamos levantando 30 cestas básicas no valor de R$100 cada cesta. Para quê? Para frutificarmos para o Senhor. Porque a fé sem obra ela é morta. Porque se nós não praticarmos as boas ações, nós vamos deixar de glorificar o Senhor. Dar fruto nesse momento é imperativo. Primeiro, para reconhecermos a nossa confiança em Deus. Segundo, para acreditarmos que as pessoas, através do nosso testemunho, vão conhecer a fé que nós temos. Tiago vai dizer: mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, eu te mostrarei a minha fé. Isso é o que Deus está nos chamando nesse momento. Talvez você possa pensar: eu não queria participar porque eu estou com medo de faltar. Bem, então você está confiando na sua poupança. Não confie na sua poupança. Ela acaba. Confie em Deus. Ele é que é a fonte provedora inesgotável. E Ele vai continuar sustentando a sua vida, amparando a sua casa, suprindo as suas necessidades, provendo a sua existência. E você terá em ampla suficiência, tanto para suprir as necessidades da sua família, como para poder abençoar aqueles que estão à sua volta, precisando de pão, de alimento. Nós escolhemos confiar em Deus, por isso nós escolhemos frutificar para Deus. Nós escolhemos confiar em Deus, por isso nós escolhemos glorificar o seu nome por meio das nossas boas ações. Para finalizar esse momento de reflexão da palavra, eu quero desafiar você, querido, a descansar o seu coração. Não temas. Nós somos a luz do mundo. Nós é que vamos dar direção para esse mundo, nesse tempo de medo. Nós é que vamos apontar o caminho para esse mundo que não tem direção. Eles vão olhar para você, vão olhar para a sua família e vai dizer: gente, agora eu sei como reagir à pandemia. Porque aquele fulano, meu vizinho, aquele rapaz, aquele homem que congrega, gente, ele tem uma atitude diferente. Ele não reclama, ele não briga, ele não murmura, ele parece confiar em Deus. Deus vai usar a sua vida, querido, como luz para apontar o caminho para outras pessoas que estão nas trevas. E depois disso, os nossos vizinhos, observando o nosso comportamento de confiança e de esperança em Deus, vai dizer: verdadeiramente vale a pena servir a Deus. E vai olhar para a nossa vida como um modelo de como nós precisamos ser em tempos de crise. Porque uns confiam em cavalo, outros confiam em carro, mas nós confiamos no Senhor, que fez os céus e a terra, que vai conduzir a nossa vida e que vai nos dar vitória em todas as áreas da nossa existência. Nós somos como o monte de Sião, queridos, que não nos abalamos, mas permanecemos para sempre, porque quem confia em Deus vai passar céu em terra, mas Ele vai permanecer para todo sempre. Igreja Batista Boas Novas e amigos que nos assistem por meio dessa live, confiemos no Senhor. Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e nele nós somos mais do que vencedores. Queria nesse momento mais uma vez orar por você, e nós vamos depois cantar. Deus, eu quero nesse momento pedir ao Senhor para nos ajudar a confiar em Ti. A nossa esperança não está nas autoridades políticas, embora elas são importantes. A nossa confiança não está nos nossos recursos, embora também eles sejam importantes. A nossa confiança não está na nossa força, na nossa sabedoria, na nossa capacidade, nas nossas habilidades. Não, Senhor. Nós confiamos em Ti. O Senhor é a fonte de vida que jorra sobre nós. O Senhor é quem nos ampara. O Senhor é quem nos sustenta. O Deus que sustenta os lírios e as aves também cuidará de nós, porque eu sou nosso Pai Celestial. E nós queremos aqui mais uma vez declarar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Nós queremos mais uma vez declarar a nossa total dependência no Senhor. O Senhor está com as rédeas da história nas mãos. E já o Teu Espírito soprará sobre nós, sobre a nação, sobre o mundo, ó Deus. E muitas pessoas
por intermédio desse momento que nós vivemos, se voltará ao Senhor, se renderá a Ti, se converterão a Ti, porque os sinais dos tempos estão se cumprindo. E isso não nos entristece, porque há mais alegria em nosso coração saber o endereço da nossa verdadeira pátria. E a nossa verdadeira pátria, segundo a Tua palavra, ela está nos céus, da onde nós aguardamos o bendito Salvador, para nos resgatar e nos levar para estar eternamente com Ele. Nós Te glorificamos, Senhor, e Te agradecemos por sermos igreja nesse tempo em que vivemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.